E é Nietzsche, tá? Vamos dizer que a obra de Nietzsche é a valorização da consciência. Tá? Então a gente vai ter que entender isso. O que vem a ser isso no pensamento de Nietzsche? Como é que Nietzsche pensou isso? Que direção que esse pensamento tomou? Por que ele chegou a isso? E simultaneamente, vamos dizer, a desvalorização da consciência é uma consequência de um pensamento positivo, afirmativo sobre o corpo. Vamos dizer assim, o que Nietzsche pensa, o que Nietzsche expressou na sua obra, é que durante muitos séculos, ou que quase toda a história do pensamento foi uma valorização da alma, um falatório sobre a alma. A filosofia falou muito sobre a alma, sobre o sujeito, e simultaneamente desvalorizou o corpo, não soube pensar o corpo. E o que Nietzsche diz é que o que é mais surpreendente é o corpo, que o corpo tenha se tornado possível a existência do corpo. Mas para a gente entender isso bem, é preciso que a gente entenda uma distinção que Nietzsche vai fazer entre dois tipos de força. E isso já pressupõe o pensamento de Nietzsche como sendo um pensamento de força. Porque quando Nietzsche fala corpo, o que Nietzsche está pensando, o que Nietzsche está definindo como corpo, é um conjunto hierarquizado de forças. Mas essas forças, elas são basicamente de duas qualidades, ou de dois tipos. Forças que Nietzsche diz que são de metamorfose, de criação, de conquista, forças que ele chama de ativas, e forças de adaptação, de conservação, que ele chama de forças reativas. E que todo o corpo ele seria composto dessas duas forças. Porque um corpo, pelo menos, teria que ter duas forças. Para haver um corpo, é preciso que pelo menos duas forças se encontrem. E um corpo não pode ser constituído só de forças de conquista, de metamorfose, nem apenas de forças de conservação. Para que um corpo exista, é preciso que essas duas forças se reúnam, esses dois tipos de força. Então todo corpo ele tem forças de metamorfose, de conquista, forças de criação e forças de adaptação utilitárias. Está bem assim? Forças utilitárias. Vamos dizer que essas forças reativas, que têm uma função conservativa, adaptativa, elas criam os mecanismos e as utilidades. Tá? Elas criam mecanismos e utilidades e propiciam a adaptação do corpo ao meio, a inserção do corpo em um determinado meio. É bem assim? Essas forças, elas são chamadas de reativas porque Nietzsche pensa aqui em termos de forças que dominam e forças que são dominadas, forças que comandam e forças que obedecem. E que essas forças reativas, elas seriam forças, por natureza, que têm que ser acionadas. Por isso, inclusive, ele deu esse nome de reativa. Reativas seriam toda força que, por natureza, ela precisa ser acionada por outra força. Está bem assim? Ela precisaria de uma outra força que a acionasse. Porque a natureza dessa força seria
ser agida por outras forças. Elas só reagiriam a essas outras forças. Está bem assim? E a consciência seria uma força reativa. Uma força reativa no sentido de que a consciência ela teria uma função adaptativa, conservativa. A vida teria inventado a consciência para as suas funções, para servir a vida, para prestar à vida funções adaptativas, conservativas, de orientação. Está bem assim? Mas se a consciência é uma força reativa, como Nietzsche está dizendo, é compreensível que a consciência, se ela pensar a vida, ela pensa numa perspectiva conservativa, reativa, adaptativa. Está bem assim? Vê se está claro. E se a ciência acompanhar a consciência, a ciência será uma ciência reativa. Está bem assim? A ciência pensará. Por isso que eu falei aqui no início. Talvez essa aula deve entender porque eu falei aqui no enunciado. A ciência, se ela segue a consciência, ela vai necessariamente pensar a vida por esse lado. Conservativo, adaptativo, utilitário. Está bem assim? Olha lá, hein? Eu falei, acho que na aula passada. Não, essa coisa, consciência, uma força reativa, desenvolver mais isso? No sentido de que, veja só, nós temos muitas funções adaptativas. A nutrição, a reprodução, a digestão. Vamos dizer que essas forças são todas forças que elas visam o quê? A conservação de um corpo. A consciência seria também uma força desse tipo. A consciência ela teria sido inventada pela vida para ter uma função de adaptação. Ela não seria, vamos dizer assim, o que move a vida. A vida teria muitas outras forças que ultrapassam de muito a consciência. E que a consciência, inclusive, não teria nenhum domínio sobre essas forças. Está bem assim? E não saberia nem pensar essas forças, e se pensasse, ela pensaria do seu ponto de vista. Ela pensaria a partir da conservação, da adaptação, da utilidade. Está bem assim? Veja só. Veja só. Eu disse, não sei se você já estava aqui quando eu disse isso, que o elemento de sentido e de valor aparece para Nietzsche como sendo o elemento do pensamento. Que sempre que aparece um valor ou um sentido, a questão é se pensar que forças se apoderaram de um corpo, de uma realidade ou de uma força para dar aquele sentido daquele valor. E Nietzsche diz que na origem de um valor estão sempre forças. É isso que nós encontramos na origem dos valores, forças. Mas que esses valores, se eles decorrem dessas forças, eles vão depender da qualidade dessas forças. Nós vamos ter valores que Nietzsche chama de nobre e valores que ele chama de baixo ou de vil. Ele faz essa distinção entre nobreza e baixeza, altura e vilania. E ele diz que o que ele entende por nobre é tudo que for, tudo que derivar de uma força criativa, de metamorfose, de uma força que a sua natureza seja a criação. E baixo é tudo aquilo que tem a conservação e a adaptação. Está bem assim?
Eduardo, está claro. Por exemplo, se Nietzsche faz uma distinção entre um modo de vida nobre, um modo de vida baixo, ele diz que o que ele está pensando é que o que determina um modo de vida ser alto ou baixo são as forças que predominam no corpo. Se as forças de conservação predominarem, ele diz isso gera um modo, um corpo vil ou baixo. Se forem essas forças criativas, ele diz gera um modo de vida nobre. Mas aqui é uma sutileza no sentido de que Nietzsche não está dizendo que uma força é baixa por ser conservativa. Que uma força conservativa ela valeria menos que uma força afirmativa. O que ele está dizendo é a questão da hierarquia. Que se essas forças dominarem, elas vão impor um sentido adaptativo e conservativo à vida. E vão fazer uma interpretação da vida conservativa. Vê se estaria claro. Viu, Rogério? Ao invés de fazer uma interpretação da vida a partir das forças ativas, essas forças fariam uma interpretação da vida do ponto de vista da conservação. Vamos dizer assim, para o pensamento de Nietzsche, todo pensamento que pensa a vida a partir da conservação e da adaptação está pensando a vida de uma maneira baixa. Está bem assim? Por exemplo, o mecanicismo e o finalismo, eles se opõem como duas, vamos dizer assim, duas teorias, duas interpretações do vivo. Está bem? Um pensamento mecanicista, um pensamento finalista. Mas Nietzsche diz que do ponto de vista, se nós nos colocarmos do ponto de vista das forças, tanto o mecanicismo quanto o finalismo são maneiras baixas de pensar. Porque só pensaram a vida pelo lado adaptativo e conservativo. Ou seja, o mecanicismo e o finalismo, eles seriam apenas sintomas de uma maneira de pensar. Vê se está bem assim. Porque olha só o que Nietzsche está pensando, dado uma teoria, dado uma interpretação sobre a vida, o que o filósofo tem que fazer, a questão do filósofo é saber que forças estão fazendo aquele pensamento, que forças dominaram o pensamento quando o pensamento pensou aquilo. Vê se estaria claro assim. Por exemplo, Nietzsche coloca uma questão entre Lamarck e Darwin. Ele diz Lamarck sobre encontrar uma perspectiva para pensar a vida ativa. Porque Lamarck pensava em termos de metamorfose, de um poder ativo da vida, de mudança, de invenção, de criação. E Darwin limitou a vida apenas a uma reação ao meio. Olha como é que é claro. Darwin, quando faz um pensamento sobre a vida, pensa a vida como reativa e conservativa. Estão entendendo? Porque ele pensaria o vivo como sendo adaptado ao meio determinado pelo meio. Ou seja, o vivo só seria capaz de reagir, não seria capaz de criar. Está bem assim? Vê se está bem. Vê, Eduardo. Ou não? Eu falei que Nietzsche abria uma luta contra a metafísica e contra a ciência, não falei isso? Que ele lutava simultaneamente contra o pensamento metafísico e contra a ciência. O que a gente precisa entender é o seguinte, que tanto no que diz respeito à metafísica como no que diz respeito à ciência, a questão de Nietzsche passa sempre pelas forças. A questão de Nietzsche é se, na metafísica, se o pensamento metafísico não é um sintoma de forças de conservação e adaptação, de forças reativas, dominando o pensamento. E se a ciência não seria ainda uma herança disso? Não sei se está bem.
Vê se está claro, Eduardo. Se a ciência ainda não conservaria, ou se, vamos dizer de outra maneira, quando nós passamos da metafísica para a ciência, pode ter havido uma mudança de método, pode ter havido o abandono de ideias que a ciência já não pensa da mesma maneira que a metafísica. Mas a questão de Nietzsche é saber se o pensamento científico ele ainda não é dominado por uma maneira conservativa. E aqui, quando Nietzsche diz isso, ele nos diz que o que tornou possível o conhecimento científico foi o número e a medida. Olha só, o número e a medida tornou o pensamento científico possível, o conhecimento científico. Ou seja, nós começamos a pensar cientificamente quando nós começamos a pensar em termos de quantidade, em termos quantitativos. Está claro? Se o pensamento não pudesse utilizar o número e a medida, nós não poderíamos ter um conhecimento científico. Então, aparece o problema da quantidade. Vê se está bem. Mas, olha só que coisa incrível. Nietzsche percebe que sempre que nós colocamos o conhecimento em termos de quantidade, há uma tendência a igualar as quantidades. Vê se está aí claro. Há uma tendência do pensamento a encontrar a igualdade das quantidades, ou o equilíbrio das forças. Eu vou colocar três questões, que vocês vão ver aí como é rico isso que nós estamos invadindo e quanto trabalho dá para fazer por aqui. Identidade lógica, igualdade matemática e equilíbrio físico. Olha só, identidade lógica, igualdade matemática e equilíbrio físico. E o pensamento de Nietzsche vai ser uma luta contra essas três figuras. Está entendendo, Rogério? Vê se está bem. Porque aqui para você isso aí vai te dar, olha, vai te dar muito elemento para você pensar. A gente tem que ver aí o que vai ocorrer daí. Vai decorrer daí, né? Tá bem assim? Carlos Augusto. A gente tem que ter calma, porque são temas que a gente vê delicados demais, né? Mas está claro o que eu estou dizendo. Igualdade na matemática e equilíbrio na física. E que Nietzsche vai desenvolver um pensamento para escapar desses três lugares. Ele vai trazer aqui uma teoria altamente original. O eterno retorno só pode ser entendido. Isso daqui já é um embrião para a gente poder tentar pensar, entender o que é o eterno retorno de Nietzsche. E dizem, Nietzsche dizia, e parece que os poucos homens que entenderam, poucos mesmo, hein? Os poucos homens que entenderam a teoria do eterno retorno, o Borges tentou e dançou porque quis pensar a partir da igualdade matemática, do equilíbrio na física, não entendeu. Ele escreveu um livro sobre o eterno retorno de Nietzsche, que é um fracasso. Mas os poucos pensadores que entenderam isso, confirmam o que Nietzsche diz. Talvez seja o pensamento, a teoria mais difícil que um pensamento já elaborou. E é difícil, a gente vai ver, não é por causa em termos teóricos, não. É difícil porque são as forças que estão em jogo nesse pensamento. Forças que dificilmente frequentam o pensamento. Porque o pensamento é dominado por essa tendência à identidade lógica, à igualdade matemática e o equilíbrio na física. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: identidade lógica, que Nietzsche está me ensinando é isso, igualdade matemática e equilíbrio na física, seriam três expressões das forças conservativas. Não sei se está bem. Seriam apenas sintomas, você está entendendo? Seriam sintomas. Seriam expressões de forças de adaptação, de conservação, utilitárias. Está bem, Eduardo? Vê se estaria claro. Marquem isso, então, essa tendência do pensamento a
Há na ciência, Nietzsche diz, uma impossibilidade de entender a natureza, porque a tendência tende a igualar as forças. Vê se está bem assim, a pensar em termos de igualdade ou de equilíbrio. Pensar sempre um corpo como sendo uma unidade equilibrada, uma unidade que tenderia para a igualdade. Mesmo que nós admitamos forças de sentido contrário, olha só, quando a física nos fala de força da mesma quantidade, mas de sentidos contrários, isso tende para um equilíbrio. Haveria um domínio, seria uma tendência do pensamento. Aí você falou de um método. Vamos introduzir aqui uma nuance, Rogério. Não foi bem um método. O que distingue Nietzsche da ciência é uma tendência, é o modo de pensar. Não sei se estaria claro. É o modo de pensar de Nietzsche que é diferente, porque seria uma outra tendência. Estaria bem assim? Vê, Eduardo, se está claro. Está bem? Eu falei que a ciência seria inseparável de quê? De uma quantificação, não é isso? Só pôde haver ciência quando a natureza passou a ser quantificada. A matemática, né? A matematização. Mas isso gerou, isso é inseparável, vamos dizer, dessa tendência à igualdade e ao equilíbrio. Está bem assim? E Nietzsche introduz aqui uma sutileza incrível, que pensar apenas em termos de quantidade nos leva necessariamente nessa direção, que é preciso levar em consideração as diferenças de quantidade. Olha só, quantidade e diferença de quantidade. Que o pensamento que não sabe pensar são as diferenças de quantidade. Vê se está bem. E Nietzsche diz que toda força, ela é uma diferença de quantidade. Melhor dito, as forças sempre entram em relação, uma força entra em relação, pelo menos com uma outra força. Está bem assim? Mas toda força, ela é uma quantidade. Olha como é que é claro, toda força é uma quantidade, ela é inseparável de uma quantidade. No sentido, inclusive, de que tudo que existe para Nietzsche é uma quantidade de força. Está bem? Olha só, a realidade, na realidade, é uma quantidade de força. Está bem, Rogério? Qualquer realidade, ela é uma quantidade de força. Mas qualquer fenômeno, qualquer corpo, ele é, no mínimo, constituído por duas forças. E essas duas forças, elas têm diferença de quantidade. De quantidade. Está claro? Olha só, então uma força, se ela é inseparável de uma quantidade, uma força é ela mesma, uma quantidade. Não é isso? Ela é inseparável da quantidade que ela é. Mas se uma força é inseparável das outras forças com as quais ela se relaciona, a quantidade é inseparável da diferença de quantidade. Vê se também. Olha só, quantidade e diferença de quantidade. A questão de Nietzsche não é nem entre a quantidade e a qualidade, não é invocar, vamos dizer, o prestígio da qualidade, ou o primeiro lugar para a qualidade, em detrimento da quantidade. A questão de Nietzsche é muito mais a diferença de quantidade ser irredutível à igualdade. Não sei se vocês já perceberam que, sem dizer exatamente o nome, o que está em jogo aqui é a diferença. A diferença seria a própria diferença de quantidade. A diferença de quantidade, exatamente. Porque você vê que isso é a diferença que está em questão aqui. Não sei se está bem. Está bem, Rogério? Vê se está claro. Porque olha só, as forças seriam o quê? Diferença de quantidade. Não é isso? O que Nietzsche chama de qualidade
é a diferença de quantidade. Porque o que faz com uma força se distingua da outra é exatamente a diferença de quantidade. É essa diferença de quantidade que é a qualidade. É por isso que ele diz que nós não podemos reduzir tudo à quantidade. Não sei se está bem. Vê se está claro, Dó. Então ele toma a quantidade de maneira diferente. É porque ele vai pensar a diferença de quantidade. Ele vai pensar sempre a partir da diferença. Diferença de quantidade. Diferença de quantidade. Que é o que ele está nos dizendo que a ciência nunca soube pensar. Porque ela pensa em termos de igualdade, de equilíbrio. Estão entendendo? Olha só, ou seja, olha que coisa incrível, a diferença de Nietzsche da ciência, a originalidade de Nietzsche não é quando ele pensa em termos de força, porque a ciência pensa em termos de força. Estão entendendo? Olha só, aqui Nietzsche e a ciência estão muito próximos, porque ambos pensam em termos de força. A diferença é que Nietzsche, quando pensa as forças, ele quer pensar a diferença de quantidade das forças. Não sei se está bem. Ele leva isso tão fundo, Rogério, que ele faz um enunciado terrível. Nós temos que fazer movimentos aí para acompanhar esse pensamento. Ele diz que isso é uma tendência do vivo, pensar a igualdade. Do vivo. Pensar a igualdade, pensar a quantidade. Mas ele diz que a matéria inorgânica nos mostra alguma coisa completamente diferente. Que a química contraria essa tendência. É uma coisa incrível. O que Nietzsche está mostrando é que ele diz, inclusive, isso, que um protoplasma, ele tem essa tendência à igualdade, a pensar a igualdade, a identidade, o equilíbrio. Está claro? Como seria uma tendência que acompanhasse o vivo. Aonde aparece consciência, apareceria essa tendência. Não é coisa incrível. Em qualquer livro que não tinha. Tem consciência. Tem consciência. Não sei se está bem. Aqui já abriria uma questão, um problema, um domínio, vamos dizer, uma perspectiva, para o que Nietzsche chama de do inconsciente. E ele diz que a grande questão, a grande descoberta, são as forças ativas. O verdadeiro problema, usando a terminologia bergsoniana, que o verdadeiro problema são essas forças ativas que são inconscientes. E se expressa na diferença. Que essas forças ativas são inconscientes e, portanto, a consciência não saberia nem da existência dela. Olha que coisa incrível. Você veja só, quando eu digo consciência, olha só, de que a consciência toma conhecimento? Do que chega à consciência, não é isso? Do que se torna consciente. Quantas coisas ocorrem no corpo que não passam pela consciência? É uma coisa incrível. Nesse momento, cada uma das nossas células está recebendo estímulos e mandando estímulos para outras células de que a consciência não toma nenhum conhecimento, que não passam pela consciência e que sem dúvida são muito mais decisivas para os destinos dessas células do que os estímulos que nós chamamos de consciência. Está entendendo? Vê que é um tema fantástico, mas que foge aos nossos lugares habituais. Né? A gente não frequenta esses lugares. Está entendendo, Eduardo? Vê se está bem. Quando Nietzsche faz uma distinção entre forças ativas e reativas, o que ele está colocando é essa posição da diferença de quantidade das forças. Tá bem? Por exemplo, quando o cientista vai pensar esse período, mesmo o que a gente consegue fazer, ele pensa no ponto de vista da igualdade. Acredito que sim. Você veja só, olha só. A fisiologia. A fisiologia, ela não nos revelou a alma. A fisiologia veio nos falar do quê? Do corpo. Ainda que nós podemos fazer descrições. A fisiologia é um pensamento querendo dar conta. Porque nós perderíamos
Mas quer pensar do ponto de vista. Vê se tá bem. Vê, Eduardo, tá claro. Todas essas funções que são. Vocês não querem falar nada? Vê, tá entendendo? Está sendo liberado? É difícil. Sem dúvida é muito difícil. Porque você veja que seria inseparável, é isso que o vídeo está dizendo, de ultrapassar o ponto de vista da consciência. Tá bem, Rogério? E ele vai fazer uma distinção, quando ele diz chamar a consciência à sua modéstia, ele vai fazer uma distinção entre o pensamento e a consciência. O pensamento não seria a consciência. Tá bem? Mas ele não vai invocar para isso, ele não vai invocar aqui uma alma ou um sujeito à maneira dos metafísicos. O que Nietzsche está colocando aqui é o corpo. Vamos dizer assim, olha só, nós não podemos pensar a consciência do ponto de vista da exterioridade, no sentido de que a consciência é uma função, um órgão, que teria uma função de nos colocar em contato com o exterior. Vê se também assim, a consciência seria um órgão ou uma faculdade que nos colocaria em contato com o exterior. Vê se também. Não seria uma maneira de colocar o problema da consciência? Acredito que sim. E parece que inclusive Freud confirmou isso. A consciência ela seria uma faculdade que nos colocaria em contato com a exterioridade. O que difere Nietzsche quando ele pensa a consciência é que ao invés de pensar a consciência pela sua posição de exterioridade ou sua relação com a exterioridade, ele coloca muito mais o problema em termos do valor da consciência, no sentido de pensar a consciência a partir da hierarquia das forças. Olha que coisa incrível. Qual seria o valor da consciência? De que qualidades de força a consciência está formando? Vê se é claro. Pensar muito mais em termos de superioridade do que de exterioridade. Então ele diz, é preciso chamar a consciência à sua modéstia. Porque ela seria uma faculdade simplesmente de reação. Vê, Eduardo, está claro? Ela não seria o centro, vamos dizer, da vida. Vê, Rogério, está bem? Está bem assim? Essa distinção exterioridade e superioridade. Está bem? A consciência, é isso que a gente está dizendo, ela é nobre quando ela serve a outras forças de que ela é apenas uma função. Não sei se está bem. Tá claro? Aí ela encontra a sua nobreza. Mas se conservativa. E você vê, se nós entendermos essa posição da consciência como conservativa e colocarmos a ciência seguindo a consciência, sem dúvida que a ciência seguirá uma tendência conservativa. Está bem assim? Quando Nietzsche faz uma crítica então da ciência, é quase impossível, provavelmente vai ser uma crítica banal se a gente não entender a posição que a consciência tem para Nietzsche. Porque é daí que parte a sua crítica. Então você fala que a indústria vai igualar a quantidade. Igualar a quantidade. Científico. Você vê aí termodinâmica, finalismo, mecanicismo. Como que a tendência da ciência é sempre encontrar um estado terminal de identidade ou de igualdade é melhor antes usar ou de equilíbrio, ou então partir de um equilíbrio para chegar no final. Parte de um equilíbrio, então haveria, vamos dizer, um intervalo de desequilíbrio, mas haveria no final novamente um retorno ao equilíbrio. Que é a maneira natural de
Eu acredito que sim. Ou é a maneira natural quando o pensamento está dominado por essas forças conservativas? Vê se estaria bem, Carlos. Ou não? Não sei se está claro. Vê, é igual. Eu não sei se eu entendi direito. Qual seria a pretensão da consciência? Ela lá no campo na sua mente que é a modéstia. Qual seria a pretensão? A pretensão dela é reduzir tudo ao seu ponto de vista, à sua perspectiva. Você vê que é por isso que Não levar em consideração que ela ela não saberia pensar essas diferenças de quantidade. Ela não saberia pensar esses estados que não tendem para o equilíbrio. Necessariamente o pensamento tende, quando é a consciência que está comandando, a ver a identidade, a procurar ou a partir da identidade, da igualdade ou do equilíbrio. Ou nós encontraríamos aí a igualdade, a identidade ou o equilíbrio como ponto de partida, como princípio, ou como fim. Seria uma tendência sempre à igualdade. Então isso daqui faria a marca distintiva de Nietzsche de romper com essa tendência. Romper com essa tendência. E apontar essa tendência como sendo inseparável do domínio de forças que são conservativas. Que onde as forças conservativas predominam, há uma tendência para a igualdade. Não sei se está bem. Haveria, vamos dizer assim, olha, uma incapacidade dessas forças de pensar a diferença. não poderia dar conta. Não daria. Porque ela não foi feita para isso. Ela não daria, não é por não dar conta disso que a consciência seria depreciada. Porque a questão de saber se a vida produziu a consciência, é isso. Ou se quando a vida produziu a consciência, ela realmente não produziu uma faculdade para inserir um corpo que é uma realidade que ultrapassa a consciência de que ela é apenas uma faculdade desse corpo, se ela não teria a função de inserir esse corpo no meio, adaptá-lo, regulá-lo. Não sei se está bem. Vê se estaria claro. Está bem, Rogério? Aí pode dar na marca, né? Essa distinção que ele faz da área na marca é exatamente o que ele está pensando aí. Que forças estariam se expressando em tal pensamento ou em tal pensamento. E Lamarck pensou a vida de um ponto de vista plástico, da atividade, um ponto de uma força de metamorfose, de conquista. E Darwin pensou a vida como adaptação, exatamente. Vê se está claro. Eu não falei, olha só como é que é claro, eu não falei, quando nós começamos a trabalhar essa questão, que o sentido, nós só entenderemos o sentido de alguma coisa, ou o valor, se nós entendermos as forças que estão dando o sentido e o valor. Olha só, o mecanicismo, o vitalismo, o finalismo, isso são o quê? Interpretações sobre a vida, olha como é claro. Quando uma força dá um sentido a outra força, é isso que a gente chama uma interpretação. Veja também, quando forças, elas só entram em relação com outras forças, necessariamente haverá aí uma hierarquia. Olha como é claro, a hierarquia já é o pensamento da não igualdade, do inigualável. Necessariamente haverão forças que vão dominar e forças que serão dominadas. Vê se está bem. Viu, Rogério? Não é isso? Então, olha só, sempre que surge um sentido e um valor, esse sentido e esse valor são apenas sintomas do predomínio, da dominação de forças. Não é isso?
Agora, nós só entenderemos o sentido e o valor se nós entendermos as forças que estão dando esse sentido e esse valor. Então, a ciência estaria imediatamente perdida, porque a ciência está sendo perdida. Oi? A ciência estaria imediatamente perdida, porque ela está sendo medindo, ela está sendo tomando por quantidade. Então, o conhecimento ela não chegaria. Se ela não souber manejar a diferença de quantidade, ela tenderá sempre a igualar. Não sei se está vendo. O problema todo que está em questão aqui é exatamente esse, pensar a diferença. Vê se está bem. Você veja que quando a ciência colocou, vamos dizer, deu um privilégio à quantidade, o que a ciência não sabe pensar, vamos dizer, é a qualidade. Que Nietzsche está chamando, a qualidade o quê? A diferença de quantidade. A qualidade de uma força é exatamente o que torna ela irredutível a uma outra força. Vê se está bem, Eduardo. As forças estão em relação, não é isso? Mas nessa relação, o que está em relação é o que? Uma quantidade. Entendendo-se a força como uma quantidade. Não é isso? Mas essa relação é a diferença de quantidade. Porque é aquilo que torna uma força irredutível uma outra. Elas se relacionam exatamente dessa diferença de quantidade. Essa, olha só, vamos dizer assim, o encontro de uma força com uma outra força é fruto do acaso. Isso é que é o acaso. É isso que a gente chama acaso. É uma coisa incrível. O encontro de uma força com uma outra é o acaso. Tá bem? Vê se está claro. Então, sempre que uma força se encontra com a outra, isso é resultado, produto, esse encontro é fruto do acaso. Não há nenhum determinismo, nenhuma lei que determine que tal força se encontrará com tal outra força. Então, quando forças se encontram, o que nós temos? O acaso. Por isso que ele diz que o surpreendente é o corpo. É as coisas incríveis. Porque o corpo é o resultado de quê? De forças que se encontraram. Quando diferenças de quantidade se encontram, surge um corpo. Então o corpo já é o quê? Diferença de quantidade. Está entendendo? Ele não é uma relação de muitas forças. Essas forças agindo. Se ele tem uma unidade, é uma unidade muito estranha. Porque ele é um conjunto de diferenças. É uma unidade sem identidade. Sem identidade, sem igualdade, sem equilíbrio. Vê se está bem. Quando os pensadores da termodinâmica nos dizem que o universo tende para um equilíbrio, não é isso? Tende para uma morte térmica, tende para um aumento da entropia, o que eles estão colocando é exatamente o quê? Olha só, o indiferenciado. Olha que coisa incrível, nós vamos sempre esbarrar nesse indiferenciado. E como é que, se nós colocamos esse indiferenciado no princípio, como é que surge a diferença? Olha que coisa incrível. Se nós partirmos do indiferenciado, como é que nós vamos dar conta da diferença? E se nós partirmos, vai aparecer aí mil problemas. Está entendendo? Se nós partirmos do indiferenciado, como é que a diferença pode começar? Como é que a diferença pode surgir? E se nós partimos da diferença, como é que nós vamos chegar ao indiferenciado? Não sei se está bem. O que a gente está dizendo é, se nós não soubermos manejar a diferença, nós não sabemos pensar isso. Vê se está bem, Eduardo. Olha lá. Nietzsche nos ensina que há uma tendência natural das
forças reativas a negar a diferença. Olha só, negar o que Nietzsche chama de reativo é exatamente aquele que não sabe pensar a diferença. Ele nega a diferença. Aonde há a negação da diferença, Nietzsche diz, há sempre o ressentimento em marcha. Olha só que coisa incrível. Há sempre o ressentimento em marcha. Porque essas forças reativas, elas não suportam a diferença. Viu, Rogério, estaria claro? Ou não? Veja bem, se não tiver claro, vocês têm que falar. Viu, Eduardo? Porque são movimentos difíceis e delicados. Se a gente não entender, a gente começa a fazer uma confusão incrível. Tá bem, Carlos Augusto? Está acompanhando? Sabe por que nós vivemos? É muito difícil pensar isso, porque nós vivemos num mundo em que exatamente os que dominam são princípios igualitários, de equilíbrio, não só no domínio político, olha o que eu estou dizendo, não só no domínio político e social, mas até no pensamento da natureza. É uma coisa que eu estou procurando. Uma tendência, parece que inseparável da vida. Uma tendência inseparável da vida. Onde surge um povo, onde surge uma classe, onde surge o Estado, surge essa tendência. A igualdade, a identidade, o equilíbrio. Tá bem assim, Eduardo? Tá bem? Quando nós fazemos isso, quando a consciência faz esse movimento, quando ela se expressa nessa tendência, o que ela faz é exatamente negar a diferença de quantidade que cada força constitui, que cada força é. Olha que coisa incrível. Como se todas as forças tivessem ou tendessem a ter a mesma quantidade. Quer dizer, a expressão de uma força é a diferença De quantidade. Essa diferença de quantidade não é alguma coisa que é atribuído à força. Ela é interior à própria força. Ela é a essência da força. Vê se ela é bem. Foi exatamente por colocar, olha só, é por isso que o pensamento de Nietzsche é um pensamento do que ele chama vontade de potência. Que ele diz que a vontade de potência, o que ele chama de vontade de potência, é o elemento que ele diz que é genético e diferencial, que de onde decorre a diferença das forças. Vê se estaria bem assim. Porque o que falta, é isso que Nietzsche entendeu, o que falta ao pensamento das forças, em termos de igualdade, de equilíbrio, é um elemento diferencial. Se o pensamento não souber colocar esse elemento diferencial genético, que é o responsável pela diferença das forças, necessariamente tudo tem para igualdade. Por isso que ele introduz essa noção de vontade de potência. Vê se estaria claro. Vamos dizer que força ativa é aquela que afirma a sua diferença. Tudo que é ativo tende a afirmar a diferença. Tudo que é reativo tende a negar a diferença. Olha que coisa incrível. Vê, de alguma maneira associativa se afirma nada reativo, certo? Porque o poder da força ativa é exatamente ativar, por isso ela se chama ativa, acionar. Está entendendo? Ela aciona. Olha só, coloca o problema abstratamente, de uma maneira abstrata. Há forças que por natureza são reativas, ou seja, precisam ser acionadas. Há forças que têm o poder de acionar. Está entendendo? A força que tem o poder de acionar é o que a gente chama força ativa.
A força que tem o poder de reagir, mas é um poder, hein? Isso é o poder dela. Reagir. Então, a diferença E o corpo, ele é sempre um encontro de muitas forças. Está entendendo? Ele é um conjunto, ele é uma hierarquia de forças. O que determina se um corpo será ativo ou reativo são as forças que predominam nele. por exemplo, então uma força que faz o peixe sair é a força ativa. Eu acredito que se nós não colocarmos essas forças ativas, nós não entenderemos esses movimentos. Esses movimentos de diferenciação. Onde há diferenciação, há um trabalho dessas forças. Por exemplo, no caso, se você pensar pelas forças reativas, você nunca vai entender porque o peixe não sai do Só se você colocar a vida como sendo adaptativa. Mas olha, eu acho que aí, é isso que eu acho que pensadores que entenderam essa questão levantam isso com muito brilhantismo. Se a vida fosse adaptativa, como é que um animal que está adaptado ao meio vai sair daquele meio? Por quê? Por que ele vai sair daquele meio e lançar-se numa aventura? Nós estaríamos sempre então na dependência de quê? De haver mudanças no meio, mudanças que forçassem a vida a uma nova adaptação. Porque ele daí a vida Sempre numa posição conservadora. é um pensamento Conservador. Porque veja bem que nós estamos mostrando uma coisa surpreendente. O grande perigo que espreita a vida é essa tendência à conservação. Se o vivo não trouxesse neles tendência à conservação, a vida não teria se tornado conservativa e reativa. Está entendendo agora? Não sei se está bem o que eu estou dizendo. Mas ele não está fazendo. Olha, nenhum homem nasce conservador. Mas é surpreendente uma coisa. O fenômeno que o gênero humano nos mostra, a maioria dos homens torna-se conservador. É uma coisa incrível. Está entendendo? Nenhum homem é conservador por nascimento, mas há uma tendência que domina a vida, a conservação. Há uma tendência para a conservação. As forças de conservação são necessárias. Sim, são necessárias, mas uma coisa é elas são elas que vão dar o sentido. Elas não podem dominar. Se elas dominarem, e parece que o pensamento e a vida, enquanto um fenômeno genérico nos mostra, é um domínio dessas forças. Então, como explicar essa predominância da identidade, da igualdade, do equilíbrio no pensamento? Não sei se está bem. De qualquer maneira, os fatos sempre vão fugir dessas regras de início. Sempre vão fugir para A natureza parece que é isso que ele está tentando mostrar. Se esse pensamento ele seria capaz de dar conta da natureza. Ele não acredita que é morta ainda. Exatamente. Seria uma perspectiva isso da consciência. Mas seria um sintoma de que o pensamento está dominado pela consciência. Não sei se está bem. Sempre que a consciência domina, aparece essa tendência que a gente chama um ideal ascético. É uma coisa incrível, um ideal ascético. Para valores, para interpretações que são conservativas, reativas, acusadoras, negadoras da diferença. Não sei se está bem. Meu Eduardo estaria claro. Há uma passagem em Nietzsche que ele fala de um cordeiro que ele chama de cordeiro lógico, o famoso cordeiro lógico.
Assim como tem o carrapato, né? O carrapato afetivo, né? O carrapato que o Deleuze diz que é o grande pensador, existe um cordeiro lógico em Nietzsche. Esse cordeiro lógico é um paralogismo, uma argumentação que Nietzsche produz para nos fazer entender essa questão das forças relativas. Ele diz que um cordeiro lógico vai pensar as aves de rapina. O cordeiro lógico vai pensar as aves de rapina. O cordeiro lógico argumenta dizendo que olha só como é que ele começa o seu raciocínio. As aves de rapina são más. As aves de rapina são más. Todas as aves de rapina são más. Porque as aves de rapina, elas exercem as suas forças. Olha só, elas exercem elas manifestam a sua força. Vê se está claro. E provavelmente, sem dúvida, quando a ave de rapina manifesta a sua força, o cordeiro está em perigo. Né? Quando a ave de rapina manifesta a força, o cordeiro está em perigo. Então ele diz, as aves de rapina são más. Logo, eu que sou cordeiro, sou bom. Porque eu não faço, eu não ajo como a ave de rapina. Vê se estaria claro. Olha o que Nietzsche está nos mostrando, o que ele vai nos ensinar aqui com esse cordeiro lógico. Que o que o cordeiro lógico faz é separar a força da sua manifestação. Como se a manifestação fosse um efeito que decorre da força, mas separado dela. Vê se vocês entendem, olha só. Haveria uma causa e haveria um efeito. Haveria a força e a sua manifestação. E o cordeiro, quando faz isso, ele diz então, por esse raciocínio, ele chega à conclusão de que há ações que são meritórias e ações que são culpáveis. Porque é meritório aquele que não age de tal maneira e aquele que age é culpado. Mas o que ele fez foi, para isso ele teve que fazer o quê? Ele criou uma ficção da força separada do que ela pode. Veja que vocês estão entendendo, como se a força pudesse se separar da sua manifestação. Vê se está bem assim, Eduardo. Não sei se está bem. Aí, isso do ressentimento. Já, isso daqui, cordeiro lógico, é um ressentimento pensando. Está entendendo? Porque, olha só, o cordeiro não age e ele pensa que ele não age porque ele é bom. E que a águia poderia fazer como ele, não agir. Está entendendo? Mas o cordeiro não age porque ele não pode. Porque ele está separado do que pode. E ele quer separar a águia do que ela pode. Para isso é preciso produzir uma ficção da força, separada da sua manifestação. Vê se está bem. Vê, Rogério, estaria claro. Como se não fosse da natureza da águia. Exato, é separar a natureza, olha só, é separar a força do que ela pode. Quando você separa a força do que ela pode, e você só separa por uma ficção, surge a tremenda ficção que domina o pensamento da vontade livre. Que nós podemos, que nós agimos quando queremos, mas que nós poderíamos. Vê como é que é claro, por essa ficção, como é que aparece com clareza o que eu falei antes. O que Nietzsche está dizendo aqui, essa ação, ela é inseparável da força, é a diferença de quantidade da força. Entendeu? O poder dela, esse poder é inseparável da força. A manifestação é a manifestação desse poder. Luiz, quando nós separamos a força do que ela pode, surge a ficção de um substrato, de uma substância ou de um sujeito.
Olha só que coisa incrível, surge o substrato, a substancialização da força. Está entendendo? Pode-se pensar tanto em termos de substância como de sujeito. E que a decorreria dessa substância, essa substância ou esse sujeito seria o substrato de uma ação. Nós pensamos que é um sujeito que age. Está entendendo? Nossa, seria um sujeito que age. São as forças que agem. Isso seria o que Nietzsche chama de desantropomorfizar. Porque quando você trabalha com a causa e o efeito. A causa e o efeito surge exatamente nesse movimento em que você separa a força da manifestação. Então haveria a causa de um lado e o efeito do outro, separados. Eles são inseparáveis. A força e a sua manifestação são uma coisa só. Meu Rogério também. Tá bem, Cacau? Vê se está claro aí. A causa e o efeito é essa separação da manifestação, porque a manifestação seria um efeito de um substrato, que seria a causa. Nós teríamos a causa, que estaria no substrato, e o efeito, que seria a manifestação. Porque a causa e o efeito seria isso, a separação. Nós temos de um lado a causa e do outro. E dado um efeito, nós procuraríamos o quê? A causa. Quando eles seriam inseparáveis. Você não poderia separar a força do poder. O poder é interno, ele é intrínseco, ele é essencial à força. Não sei se está bem. Quando um homem vira para o outro e acusa um outro por ter feito alguma coisa, ele pensa que ele não fez, mas poderia ter feito, isso não está nos dizendo. Mas o que ele não sabe é que ele não faz, porque ele não pode. Está entendendo? É o limite do seu poder. Não sei se está claro. Não é porque ele é bom que ele não faz aquilo. Ele não pode. Não sei se está bem. Vem cá, por favor. É o famoso cordeiro lógico. O famoso cordeiro lógico. Porque você vê que o que Nietzsche está nos mostrando é isso. Que é por uma ficção, uma argumentação que parte de uma, que introduz uma ficção que produz a separação da força daquilo que ela pode. Sabe qual é o resultado? Olha só, nós temos aqui apenas um movimento lógico, não é isso que eu estou dizendo? Uma argumentação, um raciocínio, um paralogismo. Tá bem? Mas a consequência disso, sabe qual é? A consequência disso é separar realmente a ave de rapina do que ela pode. É a maneira do cordeiro vencer a ave de rapina. Não sei se está bem. Só a maneira do cordeiro vencer a ave de rapina. Fazer ela acreditar nessa ficção. Está entendendo? Porque se a ave de rapina acreditar nessa ficção, ela vai se sentir culpada. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Vê se fica claro. Vê, Rogério, se fica bem. Não lembra que a gente falou do filme A Velha Dama Indigna? Como é claro que aquele filme mostra, começa um processo de que dos filhos? De acusação. De acusação da mãe. O que eles não entendem é que determinadas forças estão atravessando aquele corpo, aquela vida. E ela está fazendo o que há de mais inocente. Não sei se está vendo. Quando nós fazemos alguma coisa, quando nós produzimos uma ação, nunca essa ação provém de um sujeito, de um substrato.
de uma consciência. São forças que nos atravessam. Não sei também, que nos ultrapassam em muito qualquer poder da consciência sobre ela. Não sei também. Vê, Cavaleiro? Se não tiver claro, tenta melhorar isso. Porque aqui a questão que a gente tem que fazer, isso daqui não é aqueles cursos TED, né? Uma promessa de que em 3 meses vocês vão dominar a filosofia. Isso não existe. Nós estamos fazendo até movimentos de pensamento, então a questão é entender o que está. Para a gente poder fazer, inclusive, alguma coisa com isso. Então isso não serve para nada. Fazer uma maquinação com isso. Tá entendendo, Rogério? Ou não? Tá bem, tá? E Eduardo? Esse cordeiro lógico, ele vai aparecer na filosofia, na ciência, na religião. É incrível. Aonde aparecer essa ficção da força separada do que ela pode, o cordeiro lógico está em ação. O cordeiro lógico está, como diz Nietzsche, está em processo. Olha só, as forças do ressentimento estão em marcha. Porque vai começar uma acusação incrível. A diferença, a manifestação das forças. Onde a diferença quiser passar, ela será acusada. Porque a única, olha só que coisa incrível. A única maneira das forças reativas predominarem é separando as forças ativas que elas podem. Está entendendo? A maneira de tornar a força ativa, reativa, é separá-la do que ela pode. No sentido de que não é porque as forças reativas, se elas se somarem, elas se tornam mais poderosas do que as ativas, mais fortes. Porque tem uma diferença irredutível de quantidade, que é a qualidade da força. A força ativa é sempre superior. Vê se está claro, né? Então, as forças reativas, elas se reúnem e tem que produzir uma ficção para separar a força ativa dos pós. Porque a única coisa que a força reativa sabe fazer é acusar as forças ativas. É uma coisa incrível. Elas não são capazes de compreender a afirmação da diferença. Vê, Rogério, está bem? Vê, Carlos Augusto? As forças ativas, elas, como seria o motor do desequilíbrio. Exatamente. Não só, olha, a força reativa, que você tem que pensar sobre a força em relação. É porque elas estão sempre em relação, você vê que há sempre a diferença de quantidade. Porque elas estão sempre em relação. Então tem sempre a diferença. A força, ela é quantidade, ela é inseparável da quantidade que ela é e inseparável da diferença de quantidade, porque ela está sempre em relação. E uma força, ela está sempre em relação com outras forças. Mas nessa relação pode haver um predomínio dessas forças que vão negar a diferença. Ou o predomínio das forças que afirmam a diferença. Vê, Eduardo, também. É claro. Nietzsche convive com a produção científica. No século XIX as coisas já estavam por vapor. O mundo já é científico. E já não é mais o homem religioso que interpreta a natureza, que interpreta a ciência. O pensamento
Tornou-se científico. Não é mais a metafísica. Quando Nietzsche produz a sua obra, a metafísica já cedeu o lugar para a ciência. No século XIX é muito mais predominante a questão da igualdade matemática, do equilíbrio físico, da termodinâmica, do que a identidade lógica. O que está agora dominando é a codificação. Que foi exatamente isso que permitiu a ciência pesar, medir, olha essa coisa aqui, comparar. Lá vem o homem da ciência com a balança. O químico é inseparável de quê? Da balança. Lá vem o geômetra com seus instrumentos de medida. Mas você vê que a filosofia, aqui há uma questão. Nietzsche poderia ser uma voz querendo retornar, colocar, vamos dizer, a velha metafísica no pedestal. Um retorno às velhas posições metafísicas, invocar os princípios da metafísica, a ciência, mas não é essa a questão dele. O que ele está mostrando é que tanto a metafísica quanto a ciência, elas se originam nas mesmas forças. Se originam de força. Exato. E essas forças são forças no real, que há sempre na origem de toda interpretação forças. Vamos dizer que o homem ele produziu interpretações religiosas, metafísicas, filosóficas. A questão de Nietzsche é saber, na origem dessas interpretações, do sentido que está sendo dado à vida, quais são as forças. Está entendendo? O mecanicismo, o que é? A interpretação da vida. O cristianismo, o que é? A interpretação da vida. Por toda parte, há sempre, onde há forças, uma interpretação. Não sei se está bem. Está sendo sempre dado um sentido e um valor. Vou agora falar com a... Mas para que essas forças que tendem para a igualdade, que tendem para a conservação, que tendem para o equilíbrio, elas pudessem valorar e interpretar a vida, foi preciso que elas fossem levadas ao poder. Foi preciso determinados acontecimentos, foram precisos determinados acontecimentos para que isso pudesse ocorrer. Foi preciso antes uma interpretação religiosa, um valor dado pelo homem religioso, pelo filósofo, antes do homem da ciência, em quarentena. Está bem assim? Vê se está claro. Foi preciso todo um trabalho de depreciação da vida que é muito anterior à ciência. Vamos dizer, a ciência seria apenas, é isso que isso aponta, uma continuação dessa depreciação. Não foi a ciência que inventou essa depreciação. Ou vamos dizer, usando uma terminologia que Nietzsche utiliza muito, o niilismo. A ciência seria mais uma das manifestações do niilismo. Vou colocar. Niilismo assim entendido como valor de nada que a vida vai receber. Vou colocar. Valor de nada. Olha só, valor de nada é a vida que ganha um valor depreciativo. Ela ganha um valor de nada. Ela torna-se uma aparência. Viu, Rogério, também? Para que a vida se tornasse
depreciada, um valor de nada, para que ela recebesse esse valor de nada, foi preciso que determinadas ficções surgissem de valores superiores à vida. Ideal é sério. Veja também, olha só, valores superiores à vida. O quê? Olha só, esses valores superiores à vida, eles são ficções. São ficções. Mas é a partir desses valores que a vida é depreciada. É a consequência da introdução desses valores. Parece que enquanto a ciência se mantém nessa posição de conservação, de adaptação, de utilitarismo, ela é ainda uma manifestação desse ideal ascético, porque ela só vê a vida por um lado menor, depreciado. Ela não vê a vida como uma força criadora, transformadora. Olha que coisa incrível. Viu, Eduardo, também? Valores superiores à vida. A história do homem é a história desses valores. A história da invenção desses valores. Deus, o bem, o verdadeiro, é a história do homem. Está entendendo? Porque aqui, olha só, as formas desses valores podem se modificar, mas permanece um valor superior à vida. E a partir desses valores, a vida é julgada, é depreciada, e ela torna-se, ela aparece como sendo alguma coisa inferior, depreciada. Vê, Rogério, seria claro? Ou não? Eu acredito que sim. Foram os sacerdotes que inventaram isso. Os sacerdotes. Vamos dizer que eles são os artistas do ideal ascético. Onde surge um valor superior à vida, é preciso que um artista esteja presente. Olha que coisa incrível. Porque não há o surgimento da ficção sem o artista dessa ficção. Esse artista, ele pode vir, ele pode assumir muitas máscaras. Um homem religioso, um filósofo, um homem de ciência. Está entendendo? O que determina que o que está havendo aí uma depreciação da vida é a invenção desses valores superiores. Vê, Rogério, seria claro? Então nós temos aqui um duplo movimento, a invenção dos valores e a consequência desse movimento, a consequência dessa invenção, a depreciação da vida. Vê se estaria bem. Vê, Rogério, está claro? Você vê que como é que fica claro que Nietzsche, o que eu comecei dizendo que vem do pensamento de Nietzsche, como é que o homem, ele se ligou a esses valores superiores à vida, quantos séculos o pensamento ficou envolvido com essas questões e o corpo tornou-se depreciado. Olha que coisa incrível. O pensamento voltou-se para a alma, para o bem, para Deus, e o corpo aparecendo sempre como alguma coisa menor, inferior, que não merecia ser pensada. Vê se estaria claro. E finalmente, ou seja, esses valores superiores, eles desaparecem, mas o que resta é a vida depreciada.
Olha só que coisa incrível. Está entendendo? Foi a vida que foi depreciada por esses valores, foi a vida que foi enfraquecida por essas ficções. Quando os valores desaparecem, essa vida não desaparece junto. Olha que coisa incrível que a gente está nos dizendo, né? Quando nós pensamos em termos de verdades eternas, valores eternos, princípios eternos, nós não podemos chegar a esse movimento que a gente está chegando. Porque o que a gente está dizendo é que o homem, ele traz no presente, ele traz no seu corpo, na sua vida, as consequências de todo um passado, de toda uma marcação que a história fez sobre o corpo, de todo um trabalho de forças que se apoderaram da vida. Não sei se está claro. Vê se estaria bem o que eu estou dizendo. Está bem, cara? Vê se está claro. Ou seja, para um pensador como Nietzsche, nós não podemos entender, olha só, nós não podemos entender o estado em que o homem se encontra, o momento que nós vivemos, o momento presente, ou vamos dizer, o devenir das forças nesse momento, sem entender o que ocorreu no passado. O corpo, ele traz na sua constituição, na sua organização, a massa dessas forças que agiram sobre ele. Isso está bom. Porque em todo isso, em todo esse processo, o que está sendo submetido a tudo isso é o corpo. É sobre o corpo que essas forças estão se abatendo. É ao corpo que se dirige todo esse trabalho. Está bem, Rogério? Vê se está bem. Eu não sei se está claro. E aí, Eduardo? Você vê que a questão deixa de ser apenas uma importância intelectual, erudita, e uma questão completamente diferente. A filosofia, as religiões, todas essas forças com que o corpo se encontrou, tiveram uma ação real sobre o corpo. Produziram alguma coisa no corpo. Está entendendo? Eu não sei se está bem. Quando Nietzsche tem um interesse pela filosofia platônica, não é um interesse do historiador da filosofia. Quando Nietzsche tem um interesse por Sócrates, não é um interesse do historiador da filosofia. É um interesse, como ele diz, do pensador médico. É uma coisa incrível. Pensar o que resultou do encontro da vida com esses pensadores, com esses homens. Não sei, tá bem? E agora, vamos falar aí. Como é que tá isso agora? E aí, Rogério, alguma questão aí? Foi preciso todo esse trabalho, foi preciso todos esses encontros, todas essas invenções, para que o homem desaprendesse, ou o pensamento não entrasse em contato com a diferença. Não soubesse pensar o que é. É uma coisa incrível. Lá vem o homem religioso, com os seus valores sagrados superiores. Lá vem os filósofos, com o seu mundo verdade, com os seus princípios de identidade. E vamos lá. Não sei se está vendo. A existência passa a ser acusada, depreciada, julgada por esses valores. Olha que incrível.
A obra de Nietzsche não para de nos mostrar isso, de que a existência foi sempre pensada a partir de valores superiores. Veja também, como se esses valores não tivessem nascido de forças, de predominâncias de forças, como se não fossem avaliações e interpretações que estão sendo produzidas sobre a vida. A ficção é exatamente quando essas ficções, esses valores se separam das forças que produzem. Elas ganham, elas se hipostasiam. Esse termo hipostasiar se substancializa, se torna coisa em si. É uma coisa incrível. Não sei se está bem. Muito tempo depois que as forças que produziram o valor já desapareceram, aquele valor pode permanecer. É uma coisa incrível. É isso que Nietzsche diz, nós perdemos o sentimento da origem, a percepção da origem. É uma coisa incrível. Não sei se está bem. Nós acreditamos em valores, pensamos ideias, sentimos emoções, sensações, que nós nem imaginamos aonde elas se originaram. Ele diz em enunciados terríveis, olha, há coisas que nós só podemos pensar, sentir ou acreditar se estivermos numa maneira baixa de viver. É uma coisa incrível. Barra pesada na carreira. Barra pesada na carreira. Barra pesada, rapaz. Porque na origem de todo sentimento, de todo valor, de toda crença, o que há são os modos de vida. Eu acho um pensamento bonito. Nós não podemos acreditar em alguma coisa, pensar em alguma coisa, sentir alguma coisa que não decorra das forças, dos lugares, dos elementos onde nós colocamos na nossa vida. Olha que coisa incrível. Está entendendo? Vê também. Vê também isso. É que tudo sempre é resultado de forças que se encontram, de forças agindo sobre forças. Dependendo dos lugares onde nós nos encontramos, surgem ideias, crenças, valores. Se nós colocamos a nossa vida em tal lugar, nós teremos as crenças que decorrerão daquele lugar, daquele elemento, daquela hora, em outros lugares, outras crenças, outros valores. Tudo isso aí está bem. Está bem assim? Ou não? Meu Rogério, queria que vocês falassem. Para a gente saber como é que pode isso, né? Então a gente vai fazendo isso. Isso daí em Salvador foi uma porrada, rapaz. Porra. Uma porrada lá que muita gente nem vai voltar. Nem vai voltar pro outro. Porque bate de tudo, né? Nietzsche diz que faz a diferença entre os homens a quantidade de verdade com eles fora. Olha, maneira terrível de pensar. E que isso faz a diferença dos homens. Quanto de verdade, o corpo pode suportar. O homem não gosta que ele mostra, né? A surdidez, a baixeira que a vida se tornou. De uma maneira bárbara de pensar, mesmo quando o homem pensa, cientificamente, porque simplesmente, quando aquelas maneiras básicas de pensar, com apenas uma série de desiguais comuns, de homens comuns, o pensamento também foi encontrar
as três maneiras básicas de pensar. Até a poesia. Está bem assim? Viu, Rogério? Eu não sei se está bem. Isso está em jogo no pensamento, quando o pensamento entra, quando o pensamento começa a funcionar, quando o pensamento pensa, o que está em jogo são as possibilidades do Deus. Que haverá possibilidades, novas possibilidades de Deus. Porque nós somos condenados necessariamente a ser arrastados para uma morte clássica, para um equilíbrio, no fim, para uma igualdade de onde já não possa mais subir nada. E isso que é terrível no homem moderno. Por isso que a gente diz que a ciência é uma espécie de niilismo acabado. Porque o homem religioso, o homem antigo, ele acreditava em outros mundos. Não foi incrível, ele acreditava em outros mundos, em mundos fictícios, em além mundos. Mas no horizonte do homem moderno, só há o equilíbrio, os estados próximos de zero, o vazio, começa a você ver que as ciências humanas, as ciências da natureza, elas estão todas mergulhadas nesse devenir das forças. É incrível isso. Porque você vê, exatamente, porque é isso que a gente precisa entender. O homem moderno, porque não foi Nietzsche quem negou a religião. Você está entendendo? Nietzsche ele vive num mundo que já não é mais religioso. Exatamente. Essa negação da religião é o que eu chamei de abandono dos valores superiores. É um momento surpreendente. É quando a própria vida não suporta mais esses valores. A própria vida se revolta contra esses valores. Contra a sua negação, mas quando ela se revolta contra esses valores, nem por isso ela deixa de ter a vida que foi negada, depreciada por esses valores. Não sei se alguém. É como libertar-se desses valores não foi suficiente ao homem para encontrar uma maneira, vamos dizer, afirmativa, leve de pensar. Não foi falar. Nietzsche diz que sim. Ele diz que sim, ele acredita que o homem, ele sem dúvida que ele se confrontará com esse próprio estado da vida que encontra, a insuportabilidade de continuar sendo esse ser conservador, coativo que ele se tornou. Mas sem dúvida que é algo muito terrível, né? Muito terrível. Não sei se está bem assim. Mas é isso que você falou, exatamente. A diferença parece que está. É muito sutil a diferença de Nietzsche para esses pensadores do século XIX e mesmo do século XX que têm em comum estarem vivendo no mundo que Deus está morto, que Deus morreu, em que a metafísica já não tem a última palavra. São maneiras de pensar, aquilo que eu falei. O que Nietzsche traz de origem, exatamente uma tendência, uma maneira de pensar. Uma maneira de pensar que não é a da sua época, a dos seus contemporâneos. Por isso você vê, Nietzsche não tinha uma tendência, como é claro isso, para a ciência. É uma coisa incrível. Não sei se está claro. Está bem? Ele não tinha uma tendência para a ciência, mas ele também não tinha tendência para ser um metafísico nos moldes antigos, nos moldes clássicos.
Porque o que Nietzsche está nos fazendo é isso, é um duplo movimento crítico contra o dogmatismo e contra o ceticismo. O dogmatismo do pensamento clássico e o ceticismo do pensamento moderno. Não sei se está bem. E Nietzsche diz que o pensamento cético é muito inferior ao pensamento dogmático. Com toda a baixeza que há no pensamento dogmático, ele diz há uma grande nobreza em relação ao pensamento cético. Ou seja, um homem que acredita num valor fictício é superior a um homem que não acredita mais em nada. Essa é coisa incrível. Ali lá, o ilícito foi condenado. Máximo, é. Não sei se está bem. Vê se está. Que foi inclusive um momento de uma convulsão terrível, né? Essa morte de Deus, esse anúncio da morte de Deus, foi um momento de uma convulsão terrível para esse ser sofrido, doído, que é o homem. Um momento terrível. Porque agora ele estava entregue, era ele e o vazio. Entendeu? Olha só que coisa incrível. O homem agora está diante do vazio, o céu foi esvaziado. Mas olha o que eu disse, parece que ele não consegue libertar-se e ele se torna um carregador de vários valores. Olha que coisa incrível. Não sei se está bem. Agora, sem dúvida que esse esvaziamento dos valores superiores, essa chamada morte de Deus, é o que propicia movimentos surpreendentes, um movimento como o de Nietzsche, sem dúvida. Não sei se está bem. Está bem, Rogério? Porque é isso que é o terrível, né? O homem moderno ele está de frente para o vazio. Eu não sei se está bem assim. Que horas são agora, Paulo? Vamos ter que ir embora. Tá passando... A gente tem que ver se começa um pouco mais cedo. Mas será assim 8h20, porque senão a gente faz esse problema do horário, né? Foi bem assim, Rogério? A gente retoma isso aí para